Contra o mandato de 2014, em 2014 foi eleito e agora vai, na próxima terça, ser reeleito presidente da Federação Pernambucana. O que é que mudou? O que é que o senhor conseguiu? Como é que o senhor conseguiu Nada, mudar tudo? o que eu defendia, eu acho que igual à legislatura comum, eu acredito nesse modelo de uma eleição e uma reeleição. Eu tive uma eleição e tenho agora uma reeleição. Então, muito longe das continuidades dos presidentes que me antecederam. Rubem Moreira, acho que foram 8 mandados, ou 10 mandados, ou 12. Carlos foram 8, não sei. Mas, no meu caso, uma única eleição e uma reeleição. Apenas isso. E uma continuidade, eu estava na América agora, presidindo a delegação da seleção brasileira, nos eventos da Câmara de Comércio, nos eventos da FIFA. O presidente Infantino, inclusive, nos antecedeu na Casa Branca com o presidente Trump. E eu fiquei feliz pela indicação de 100% dos clubes, ou seja, a unanimidade dos clubes de Pernambuco compareceram à federação e na minha ausência, e perante a comissão que foi criada pela primeira vez na Federação Pernambucana, uma comissão alheia, movidas por um juiz de direito, por um procurador do Estado e por um representante do Tribunal de Justiça Esportiva e da OAB, os nossos representantes legais do Poder Judiciário específico, do Poder do Ministério Público e da OAB e do Tribunal de Justiça receberam a indicação por 100% dos clubes. Então eu não poderia me furtar de não seguir para a reeleição ante uma conclamação de 100% dos filiados. O senhor falou aí que, por direito, acha que é uma eleição e uma reeleição. Eu acredito que esse é o melhor modelo. Sim. Então, segundo a sua lógica, não vai ter um terceiro mandato. Então. Não, eu acho que... O senhor não vai tentar uma nova reeleição. Não, primeiro que eu acredito que ninguém tenta, ou ninguém é dono, ou ninguém se arvora em se candidatar a alguma coisa. Você é levado a isso. Eu nem aqui estava fora, quer dizer, foi uma conclamação de todos os clubes, por unanimidade, que indicaram o meu nome. Eu fui comunicado, eu agradeci, realmente você fica lisonjeado, e concorri, mas eu por princípio, tanto eu defendi isso, eu defendo que eu acho que o modelo ideal é esse. Eu acho que esse modelo equilibra, esse modelo propicia que você tenha novas experiências. Eu fiz 5 concursos públicos na minha vida, e todos eles eu nunca completei o tempo, porque eu achava que o desgaste, a permanência, a continuidade, eu acho que a busca de desafios sempre é muito interessante. Isso me motiva muito. Então, se eu tiver a oportunidade de buscar uma alternativa nacional, internacional, sem dúvida isso me motivaria, seja no mercado de trabalho onde eu trabalho, que é o mercado financeiro, enfim, da área da advocacia e especificamente de mercado financeiro, seja em outras atividades. Eu acho que é muito motivador, as mudanças são muito motivadoras. Então, provavelmente que os seus próximos 4 anos sejam os seus últimos 4 anos na federação. Provavelmente. Dentro desse cenário, o senhor citou algumas diferenças até informalmente com a presidente Alexandra Curitiba e da sua gestão em paralelo até de ações e evolução da Federação Pernambucana e ajuda aos clubes também. O senhor citou também esse cenário, inclusive, até de parabéns por mais de uma vez na delegação da Seleção Brasileira, fora dos Estados Unidos, nesse Câmara de Comércio e tal. O que o senhor deve essa relação? E a gente está comparando Pernambuco como um gigante, digamos assim, futebol nacional, mas tem outras federações que chegam e aplicam na CBF um pouco mais alto. E a que o senhor deve essa relação de aproximação com a CBF até esse momento que o senhor tem uma projeção? Tá? Há 2 fatores. Muito interessante sua pergunta e dá oportunidade. Eu acho que é a primeira vez que eu falo nisso, sem dúvida. Eu era vice-presidente de Carlos. Inclusive, eu praticamente vivia em São Paulo por conta das minhas atividades. Carlos, quando me convocou a primeira vez, eu disse: Carlos, eu não posso assumir a vice-presidência porque eu passo sexta, sábado, domingo em Recife, ou quinta, sexta, sábado, domingo, que é o foco da minha atividade. Né? A minha OAB é de São Paulo, não é nem de Recife. Apesar de ter escritório aqui, ter todos os sócios aqui. E aí eu me lembro, ele disse a mim: por isso mesmo, então você é meu presidente ideal. Então, eu assumi essa vice-presidência e nós tivemos essa relação de amizade muito tempo, até nós advogamos para ele dezenas de vezes. Mas o Carlos tinha um desacerto muito grande com o Ricardo Teixeira. Quer dizer, a CBF e a Federação Pernambucana não tinham uma relação mínima de proximidade. Tanto que as
as obrigações, os compromissos institucionais de Pernambuco com a CBF, era eu que me reportava a Ricardo, era eu que me reportava a CBF para ter essa relação. Isso é público e notório, eu acho que hoje, depois de tanto tempo, se pode falar nisso. Eu sempre não falei, porque eu acho que, primeiro pela relação de amizade que eu tinha com o Carlos, segundo por respeito à história dele, eu não ia jamais comentar alguma coisa. Não é passado tanto tempo e um assunto público, de fato a relação era zero, praticamente nenhuma. Quando eu assumi, Ricardo ainda teve mais ou menos uns 2 meses, 3 meses de mandado. Assim que eu assumi, na primeira semana, nós tivemos a crise do Santa Cruz, né, de que ficou sem série para jogar. E aí as pessoas sabiam da minha relação com o Marinho, que era um vice-presidente de Ricardo. Pouquíssimo tempo depois, Ricardo saiu e Marinho assumiu. Então, Antônio Luiz Neto, que hoje fala nisso abertamente, por isso eu me dou o direito de falar, o diretor de futebol de Antônio Luiz Neto, que foi candidato na última eleição de Santa Cruz, Albertino, todos os clubes do Norte e no Nordeste, quer dizer, Albertino comandou isso com o Antônio, vieram para cá e Antônio me pediu que, de qualquer maneira, desesperadamente, conseguisse criar uma atividade, uma faixa, uma série que o Santa Cruz pudesse jogar. Então, nós, e eu digo nós, foi o meu braço, junto com o Antônio Neto, e eu tenho que dar também o valor a Albertino, porque Albertino viajou todos os estados do Norte e Nordeste, chamando os clubes para cá. Nós conseguimos criar a Série D e colocar o Santa Cruz para jogar. O Santa Cruz ia ficar o ano inteiro, 8 meses sem jogar. E aí, feito isso, nós conseguimos com o Marinho que todas as despesas fossem pagas pela primeira vez, que a CBF não pagava absolutamente nada de Série C e Série D. Nós criamos a Série D com o modelo de arbitragem paga, exame antidoping pago, transfer pago, alimentação paga e hotelaria paga. Ou seja, foi a mega cena dos clubes menores ou os grandes clubes que estavam em dificuldade, como Santa Cruz. Então, isso me deixou muito orgulhoso de ter feito, de ter prestado esse serviço, não para Pernambuco, mas para um conjunto de clubes que tinham essa demanda enorme e represada. Depois disso, 8 meses depois, estendi com o Marinho para a Série C também, aí ficou também tudo pago. Quer dizer, foi uma aproximação que se deveu muito à minha relação de amizade com o Marinho, que era anterior ao futebol, né, de outras atividades do meu trabalho em São Paulo, e isso fez com que realmente criássemos um link muito importante. Vocês recordem que quando o Marinho assumiu, houve um movimento muito sério, um movimento que eu não admito, eu sou legalista ao extremo, eu não transijo contra a legalidade, e houve um movimento de querer subtrair de Marinho o direito de ser o presidente da CBF. Isso foi público e notório. E eu me rebelei, inclusive tive sérios problemas com outras federações. Fui publicamente, coloquei na justiça que não abriria mão do direito de defender a condição do vice-presidente Marinho assumir a CBF. E esse posicionamento de Pernambuco, que foi um posicionamento, primeiro, legalista, segundo, corajoso, porque eu fui contra a maré, remando contra a maré, sem dúvida me deu um espaço na CBF extraordinário. Saí no Marinho, aí ao longo do período dele, eu tenho, inclusive na última viagem minha agora que fiz, tive contato com o advogado dele. Anteriormente, quando eu estive nos Estados Unidos, assunto particular, visitei-o quando ele estava ainda sem prisão. Então, eu tenho uma relação de amizade com ele fundamental, e eu acho que é a obrigação de todo homem ter gratidão e reconhecimento. Todas as demandas que Pernambuco teve, Marinho atendeu na integralidade. Todas as necessidades que os clubes de Pernambuco tiveram, Marinho atendeu na totalidade. Então, um homem desse, eu não poderia jamais me furtar e me dar o direito de não reconhecê-lo e não valorizá-lo, independentemente de qualquer conduta que ele tenha feito errada no aspecto penal. Quem age erroneamente tem que responder dentro do arcabouço jurídico brasileiro ou estrangeiro, como é o caso dele. Paciência, mas essa relação, esse reconhecimento, essa gratidão que eu tenho como gestor em Pernambuco a ele, eu mantenho, não tenho nenhuma vergonha de dizer, porque eu acho que ele foi absolutamente correto, foi magnânimo em relação a Pernambuco. Tudo que nós pedimos, ele atendeu. Assim que ele recebeu, claro, lógico. Por favor. Mas o fato do presidente Marinho, do ex-presidente Marinho, ter aberto essa janela de Santa Cruz e outros clubes que tinham torcida naquela época, acabaram... 20 clubes na época, ou 40 clubes. Foi o preço do apoio a ele num caso de reeleição? E se agora, nessa projeção, o senhor está pensando numa carreira internacional dentro da CBF? Não, na verdade, o apoio dele, o reconhecimento dele já tinha se dado na minha conduta enquanto gestor de Pernambuco.
de não abrir mão da legalidade da assunção dele. Isso foi o fator principal. Porque se vocês se recordam, que eu saiba, Pernambuco foi a primeira e única federação que bateu de frente contra todas as outras que previam e pretendiam retirá-lo da presidência da CBF. Depois eu fui seguido por outras federações. Então eu acho que... Comparado com o Coronel Nunes, que depois acabou se tornando presidente. Não, na época eu nem conhecia o Coronel Nunes. Mas ele foi um dos que votaram, assim, no bastidores, até no meio político atual, para que o presidente Marinho assumisse de fato. Foi, eu conheço, vim conhecer Nunes depois, não conhecia pessoalmente. Eu agi primeiro pela legalidade, eu não abro mão da legalidade. Eu acho que você não pode transigir com a legalidade. Aqui eu digo aos clubes, a federação faz tudo o que os clubes querem, desde que não seja legal. Então, o princípio aqui da federação é esse. O que o filiado meu quer pode ser politicamente correto, politicamente incorreto, pode ser bom, pode ser ruim. Se for legal e se ele quiser, eu, na medida que eu possa e tenha essa capacidade, eu realizo. Esse é meu princípio de gestão, porque a federação existe para atender aos clubes. Se os clubes têm interesse que não se coaduna com o torcedor, paciência. Se não coaduna com a empresa, paciência. Eu tenho a obrigação, no meu entendimento, de atender ao filiado, desde que o que ele pretende seja absolutamente legal. Se houver qualquer ilegalidade, isso eu não aceito, não participo, e talvez isso seja o meu único reconhecimento, eu acho, da unanimidade da imprensa de Pernambuco seja esse. Eu sei que tem muitas críticas quanto à forma de gestão, que eu democratizei demais, que eu entreguei o direito dos clubes decidirem, que não era assim que Carlos fazia, o Carlos era autoritário e o sistema autoritário funciona, porque agora Bolsonaro está em moda, enfim, mas eu não penso assim. Eu penso que a amplitude da democracia, o máximo do exercício do direito de decisão tem que ser dos clubes. A federação tem que ser uma mandatária que recebe uma outorga dos clubes e por ele e para eles clubes ela deve existir. Ainda, já que o assunto da CBF, presidente, Pois não. fazer só uma pergunta ainda do passado e uma de futuro. Do presente. Do passado e do futuro. Em 2017, né, quando o Del Nero foi suspenso, o senhor disse que era uma suspensão injustificada. Na ocasião, né, em 2017, e o senhor mantém essa posição. Eu acho que foi não só injustificada, ela é absurda sob o aspecto legal. Primeiro, vamos recapitular. Em 1930, quando o governo americano, o Bureau americano, decidiu prender Al Capone e não conseguia fazê-lo dentro das hostes da investigação criminal, o que é que foi desenvolvido com muito êxito e dura até hoje, Moro fala todo dia, que era follow the money. O que é que Moro diz? Siga o dinheiro. Você só encontra o corrupto. E a única forma de encontrá-lo é seguir o dinheiro. Você seguiu o dinheiro, por que é que todos os corruptos da Lava Jato foram presos? Por conta do sistema, do modelo americano de 1932, do follow the money, que Moro exaustivamente em todas as reuniões, apresentações dele, ele fala, o método mais eficiente para se prender o corrupto, seja o corrupto ativo, seja o passivo, é seguir o dinheiro. Muito bem, aí pergunto eu, Marco Polo Del Nero foi investigado pelo Bureau americano, pela Procuradoria americana, por todos os veículos de imprensa do mundo, não teve localizado um único dólar, um único centavo de real, um único ien, ouro, como aquele Dushman localizou, ações, joias preciosas, como o ex-governador do Rio. Não se encontrou um único item, seja monetário, seja de qualquer outro ativo imobiliário, em nome de Marco Polo. Mas se estendeu a investigação para a ex-esposa de Marco Polo, para o filho de Marco Polo, para a nora de Marco Polo, para os sócios de Marco Polo. Até eu abri mão do meu sigilo. Vocês recordam? Não, que é Evandro e amigo, abri mão do meu sigilo da minha mulher e dos meus filhos. Pronto, procurei, pode ser que ele tenha mandado milhões de dólares para mim. Pronto, quer dizer, não se encontrou nada. Uma pessoa que supostamente é partícipe de um grupo, de uma formação de quadrilha, que movimentou bilhões de dólares e que não tem um único centavo, um único bem, e que ninguém da sua família, da sua relação direta, como Rogério, que era o executivo dele, o CEO dele, que tinha vindo dos Estados Unidos, que hoje é o presidente, também abriu o sigilo. Então, eu tenho que acreditar na afirmação deste homem de que ele é inocente. E eu permaneço com isso. E mais, como é que nós temos o maior bureau de investigação do mundo, que compõe o FBI, nós temos uma procuradoria que é uma das mais eficientes do mundo, que é a americana, um poder judiciário exemplar, que é o americano, e até hoje não se tem uma prova concreta, salvo uma única
uma única invocação de um número 2 do Brasil que entendeu a procuradora que era ele, que nem o nome dele consta. Então, se nós vivemos no Estado de Direito, onde a presunção é a inocência, se nós queremos manter uma democracia onde o direito do contencioso e a obrigação de provar de quem acusa, nós temos que, convenhamos, não fazer justiçamento, mas fazer justiça. E acreditar que esse homem é inocente. Então, até quando tem uma prova efetiva, a FIFA o suspendeu preventivamente. Aí, penso eu, e já é um fato, Platini foi suspenso, tudo bem, eu admito que é correto. Marco Polo foi suspenso, eu admito que é correto. O banimento de Platini, que eu achei devido, e o banimento de Marco também. Platini já foi absolvido pela Justiça Suíça. Fatalmente, a FIFA vai ter que reconsiderar o banimento e excluir o banimento. O processo da americano se encerra no mais tardar até julho do próximo ano. Marco Polo vai ser inocentado, porque se ele não vai ser condenado formalmente, ele vai ser inocentado. O que vai acontecer? A FIFA terá que fazer o quê? Provavelmente terá que anular e desconsiderar o banimento dele. Quer dizer, foi um banimento absolutamente imediato, desnecessário. Tinha que suspendê-lo, eu concordo, até que as averiguações, as investigações terminassem, só isso. A questão de futuro, rapidinho, em relação ao Anjo do Caboclo, né, que agora é o futuro. Muito se falou desde a Copa do Mundo e falta de força política do Brasil, até o episódio do Coronel Nunes votando, né, a Copa de 2026 errado, digamos assim. Não, ele não votou errado, não, ele votou consciente. Ele não foi falso, ele não foi. No erro do. Não foi. Não, é contrário, ele quebrar contrário. Nada disso, eu estava do lado, ele me pediu e disse: eu vou votar. O Coronel Souto, eu tenho certeza, é um voto meu pessoal. E ele votou consciente, não tem nada de erro nenhum, e mostrou a força política dele do Brasil. Não, eu entendo, mas assim, teria um acordo antes entre os países da Conmebol e todos votariam juntos, né? Quem era e é o presidente da CBF? Não, era Nunes. Alguém falou com ele? Não. Entende que sim. Não. Fizeram um acordo de cúpula lá com a diretoria e ele se achou no direito. Não, sim. Se o voto dele foi consciente ou não, aí é assim, o voto é dele. Mas o que eu quero dizer assim, também a Libertadores agora se fala muito de os clubes brasileiros estão sendo prejudicados em todas as ações. No caso do Santos, Independente, os argentinos não foram punidos, o Santos foi. E virou de novo vocês acreditam de força nisso? Do Brasil. Não. Um caboclo vai ter essa... Não, muito pelo contrário, deixa eu colocar. Eu acho que o Brasil sempre foi e continua sendo fortíssimo. Quem é o representante da Conmebol na FIFA? Um brasileiro. Pela terceira vez consecutiva, Fernando Sarney. Como é que o Brasil não tem força? Como é que o Brasil não é o país mais representativo da América Latina? Se a própria Conmebol e todos os países elegem um brasileiro no comitê de gestão da FIFA, na diretoria executiva da FIFA. Não é um argentino, não é um colombiano, não é um uruguaio, não é ninguém, é um brasileiro. Primeiro. Segundo, a punição do Santos está absolutamente correta. O erro foi judicial. E a justiça diz, e o princípio jurídico diz que a responsabilidade, quem assume é o clube. Ele é que tem a obrigação de verificar se o jogador tem condições ou não. Ele não pode se basear numa informação que a Conmebol, erradamente, por incompetência, por incapacidade de gestão administrativa, que a CBF não comete esse erro, se cometer também é incompetente, se eu cometer eu também sou incompetente. Nós não temos a obrigação de informar, porque nós não somos órgãos consultivos, mas para atender o clube nós verificamos e informamos, mas a responsabilidade e a obrigação é do clube. O clube escalou o jogador errado, tem que ser punido sim, e foi punido corretamente, e deve ser punido de novo pelas atrocidades que teve no campo de violência. Deixa eu refazer a pergunta. Faça. Falei, do CBF. A CBF, Ricardo Teixeira renunciou e... Bandido. Merecia estar preso. E não foi preso, né? Mas fatalmente vai ser um dia. Sim, mas ninguém sabe o paradeiro dele. Não, ele mora no Brasil, tem endereço certo. Sim, mas ninguém prendeu ele hoje, né? Sim, porque tem um processo legal, ele tem que ser preso dentro do processo. Tem processo e... Enfim, eu espero que ele seja preso. O Marinho está preso nos Estados Unidos. Condenado, já está cumprindo sua pena, já tá se resgatando perante a sociedade. Ou seja, não precisamos matar ele, porque ele já está cumprindo a pena dele. E o Del Nero, você falou que considera inocente, mas acredito, ele foi afastado, né? Foi afastado? Não, foi afastado e banido. E foi banido. E não pode sair do Brasil também, porque senão pode ser preso também, né? Não, ele pode sair do Brasil a hora que quiser.
Ele não sai porque não quer, porque não tem nenhum mandado de prisão contra ele. O entendimento que se tem é que ele não sai do Brasil, porque se ele sair... Tem que perguntar a ele. Os americanos prendem ele. Não, tem que perguntar a ele. Não existe nenhum mandado de prisão expedido contra ele. Mas, aliás, eu vou perguntar isso aí na próxima vez que eu perguntar a ele. Porque se eu fosse ele, eu saía. Porque eu não entendo por que ele sai. Se não tem mandado de prisão expedido contra ele, porque danado é que ele não sai. Na minha opinião, ele devia sair. O entendimento é que se ele sair, os americanos vão prender ele. Mas enfim. Tudo bem. Essa questão vai para outra história. Mas são os 3 vice-presidentes da CBF que tiveram algum tipo de problema com a justiça. Certo. E o senhor teve uma relação, né, com alguns deles, né, diretamente, falou já sobre o Doneiro que considera inocente, o Marinho que tem uma relação de amizade, né, que já visitou. E tem o reconhecimento meu e da Federação Pernambucana por tudo que ele fez. Toda essa relação que teve com o presidente da CBF, os últimos presidentes da CBF, respingue de alguma maneira na federação, não. Que considere que abrir mão do meu sigilo, não, abrir mão do meu sigilo bancário, telefone, fiscal. Quem quiser me investigar, me investigue. Eu sei que o senhor entende que sofre muita crítica por isso, mas o senhor não entende que essa relação às vezes não prejudica mais do que ajuda? Não, em algum momento? Eu acredito numa coisa básica. Um homem tem que ter posição, tem que ter compromisso e tem que reconhecer e ser grato por quem trabalhou com ele, por quem fez por ele, por quem foi justo e correto com ele. Então, independentemente do arranhão meu físico, da minha imagem, do desgaste, eu não abro mão de manter esses princípios meus de formação de caráter por conta de uma conveniência política. Esse é o mal do Brasil, esse é o mal dos nossos políticos. A maioria deles, com raríssimas exceções, eu reconheço que nós temos exceções, mas a maioria dos nossos políticos ou são corruptos, a grande maioria, a verdade é essa. Além de corruptos, não tem princípios morais, princípios de conduta. Você pode ser corrupto, mas muito se falava outrora de políticos corruptos. Por exemplo, o Maluf, né? Aquela história do roubo. O Maluf sempre foi tido e reconhecido como uma pessoa que era corrupta, mas uma pessoa que era absolutamente confiável em qualquer compromisso que ele assumisse, seja com o correligionário, seja com quem quer que fosse. Então, isso é um mérito de uma pessoa. O caráter, eu acho que é de grande valor. E a moralidade. Se as pessoas não conseguem ter, eu consigo manter minha moralidade pela retidão e pela minha honestidade. Mas eu mantenho do mesmo jeito e não abro mão das minhas convicções e dos meus compromissos. Então, Marinho, eu tenho e Pernambuco tem que ter reconhecimento e gratidão por tudo que ele fez. Porque Pernambuco não tinha absolutamente nada, não representava nada junto à CBF, não tinha nenhuma necessidade, nenhum poder, não recebia nada. Basta, eu vou dar um dado a vocês. Toda a história de Pernambuco anterior, quanto Pernambuco conseguiu captar para investir nos clubes de Pernambuco? Em dinheiro? Zero. Isso é um fato. Não é verdade. Quer dizer, tirando que o dinheiro, os clubes conseguiram individualmente, né, com todos com a nota, zero. O que, eu vou só dar um número. No ano do Santa Cruz e Náutico descerem para a Série... O Santa Cruz descer para a Série B e o Náutico cair da B para C, eu investi, fora o dinheiro que os clubes receberam, de contrato, 7 milhões de reais. E isso não veio para o meu bolso, isso não veio para a federação, isso foi para os clubes. Quer dizer, ajudei Salgueiro, ajudei Central, ajudei América, ajudei Santa Cruz, ajudei Náutico, só o Sport que não precisava, que era uma estabilidade extraordinária. Quer dizer, você viabiliza essa network, essa representação, essa musculatura, você viabiliza patrocinadores. Nós perdemos 24 milhões de todos com a nota. Eu assumi a federação, nós tivemos um ano todos com a nota, eu reuni o dinheiro que tinha, consegui viabilizar ainda levantamento e todo esse dinheiro eu investi nos clubes e ainda consegui, afora isso, 7 milhões. Por que é que nós temos essa crise hoje? Nós perdemos receita, capacidade de investimento perante Paraíba, que está arrecadando 8, 10 milhões, perante Pará, perante Maranhão, perante Bahia, perante Ceará, perante Sergipe, porque eles estão conseguindo recursos que nós não temos por uma questão econômico-financeira de capacidade do Estado. Então, futebol não se faz sem dinheiro. A qualidade de um time, com raríssimas exceções, é proporcional à capacidade de investimento financeira dele. O Botafogo da Paraíba, se nós pegarmos o scout, o relatório, o balanço, nós vamos ver que ele teve mais recursos no ano passado para disputar a Série C do que Náutico e do que Santa Cruz. Isso é inadmissível. Não é um desprezo ao Estado da Paraíba, mas o Estado da Paraíba não pode ter um clube que tenha uma maior capacidade financeira, que tenha alocado mais recursos do que um clube como Santa Cruz e Náutico, que são clubes predominantemente de primeira divisão.
Isso é um fato. Agora, nós perdemos 24 milhões de reais. 24 milhões de reais para uma estrutura do futebol, como é uma estrutura modesta com Pernambuco em relação a São Paulo, Rio, é um baque fantástico e extraordinário. É um milagre nós sobrevivemos sem ter tido essa receita. Não é um erro não, presidente. Não foi um erro não conseguir sobreviver sem essa receita. Não, os outros... Porque a crise que E os outros o estados? Brasil viveu... Nós criamos o modelo, os outros estados copiaram. Quando nós lançamos o Todos com a Nota, só Pernambuco tinha. Hoje quem tem o modelo análogo ou idêntico? Quem tem? Paraíba, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, Maranhão, Pará, Amazonas, quem mais? Alagoas. Como é que é errado? Isso é um investimento do Estado, o Estado retorna. O Estado não está gastando, o Estado investe. Ora, se o Estado gasta recursos em publicidade para divulgar, construir isso ou aquilo, muito mais saudável ele investir num projeto onde ele recebe essa volta em investimento por conta da arrecadação fiscal. Já que o senhor fala nesse assunto, o candidato da oposição da essa eleição agora já disse que retorna com o projeto. Todos eles. O governador também sinalizou, embora falou para o senhor, eu sei que ele falou para o senhor, mas não de público ainda, não tem uma fala dele. Mas vamos colocar. O candidato Lócio esteve aqui nesta sala, me visitou, apanhou o projeto e já se comprometeu comigo de lançá-lo, o candidato Lócio. O candidato Armando Monteiro, o IDA, inclusive se reuniu, eu estava em Brasília, se reuniu com os clubes aqui, depois eu estive com ele, já colocou inclusive no programa de governo dele. Sim. O governador Paulo Câmara nem precisa dizer, porque o governador tem um compromisso pessoal comigo e um compromisso com o futebol, de que assim que ele estabilizasse, e era o que ele disse que precisava, que era esses 4 anos, que realmente Pernambuco foi o estado que mais sofreu com a crise econômica gerada pela ruptura da estabilidade financeira do Brasil, enfim, sem entrar no mérito de PT ou não PT, mas o fato é que Pernambuco era o estado que mais crescia, por conta da debacle econômica financeira do Brasil, foi o estado que mais sofreu, foi o estado que mais perdeu receita. Então o governador, e eu não posso recriminá-lo, no primeiro ano, ele disse: Evandro, eu tenho que suspender, a prioridade é pagar salário, é manter o medicamento, e eu e os clubes concordamos com ele, que era um estado de emergência, e nós tínhamos que nos sacrificar todos em prol do estado de Pernambuco. E eu tenho que reconhecer que Paulo Câmara não tinha como ajudar. Agora não, agora o estado se estabilizou, nós vamos partir para o novo governo, eu tenho a absoluta convicção de que seja Lócio, seja Paulo, seja Armando, qualquer um dos três, assim que ganhar, implantaremos um modelo de investimento que gere receita para os clubes e dê retorno financeiro para o Estado. Mas voltando naquela tempo do Marcos, Diga. Sobre o erro de os clubes daqui não conseguirem sobreviver sem todos com a nota. O senhor não acha que, independente do programa existir ou não, que os clubes também devem se preparar para sobreviver, além de todos com a nota? Mas nós estamos sobrevivendo. Ora, vamos lá. O Sport continua na Série A. No Nordeste, sim, mas continua. No Nordeste, olha, quando eu assumi a federação, não tinha um clube na Série A. Quando eu assumi a federação, não tinha um clube na Série A. Eu coloquei um clube na Série A permanentemente, em um ano coloquei 2. Então, nós demos um avanço fantástico, extraordinário do que era a situação de representação futebolística do nosso estado no cenário nacional, de Série A e B. Nós demos um salto de qualidade. Ainda que o Sport viesse a cair, ainda assim, o saldo nosso é amplamente, substancialmente positivo, a relação que era. Nós não tínhamos nenhum clube na Série A. Nós tivemos um permanentemente e no ano específico de 2014, não me lembro, tivemos 2. Enquanto a Bahia não teve nenhum. O Ceará não teve nenhum, voltou a ter um agora. Então, não é à toa que Pernambuco é a 6ª federação mais ranqueada do Brasil. Pessoal, mas, claro, esses dados são perfeitos. Não quero contestar não. Eu só assim, se a gente pegar os últimos 3 anos de recorte, a gente tem 4 rebaixamentos, e pode ir com 15 se o Sport cair, juntando todos, e nenhum acesso. Né? Em compensação, o Ceará está na primeira divisão, está lutando para ficar. Fortaleza pode subir, o CSA da D já pode ir para A, e a gente está ficando para trás, perdendo espaço. Em compensação, tivemos um ano que fomos campeão de acesso do Brasil. O poder de Pernambuco é para ter 2 clubes na Série A, um clube na Série B, um na C. Esse é o retrato da capacidade, da potencialidade do nosso futebol. Agora, futebol não é a ciência exata. Né? Não é a ciência exata. A federação não entra em campo, a federação não faz gol, não defende gol. O que a federação faz é gerar recursos para os clubes. Nunca os clubes tiveram tanto recurso, nunca, como nos meus 5 anos, 6 anos, nunca. Então, acontece que o futebol não é a ciência exata. O Sport ficou em 7º lugar e, infelizmente, no outro ano foi mal. O Santa Cruz subiu, saiu da Série D para C, da C para B, da B para A,
mas teve o Odeblak, voltou para C. Então, o futebol é cíclico. A Bahia, enquanto nós temos 2 clubes na Série A, a Bahia não tinha nenhum. O Ceará passou 10 anos sem ter nenhum. Então, o futebol é uma rotina de acertos e erros. Infelizmente, os nossos clubes têm uma deficiência financeira pela nossa condição de Estado, pelo que nós perdemos dessa crise econômica financeira do Brasil. Eu considero Pois que não. a federação não é responsável, o presidente da federação enquanto representante do futebol. Não, mas eu acho que eu sou responsável. Não, eu não abro mão, não. O responsável pela gestão dos clubes, é isso? Não, não, mas eu acho. Pela gestão, não. Sou responsável pelo macro. Quando os clubes ganham, a federação é copartícipe. Quando os clubes perdem, a federação é responsável, porque a federação é responsável e eu me considero culpado também, porque eu não tive capacidade de arranjar, de arregimentar, de alocar mais recursos, o dobro, o triplo do que eu arrumei. Por mais que eu tenha levantado, por mais que eu tenha alocado, eu fui incompetente. Se eu conseguir alocar 7 milhões, eu devia ter conseguido 70, para poder meus 3 clubes estar na primeira divisão. Então, isso é um sentimento meu, obrigação minha. Eu não me satisfaço com nada que não seja excelência. Então, para mim, o ideal para mim é eu ter os 3 clubes na primeira divisão. Se eu tiver 2, eu fico feliz que o trabalho está dando certo para ter 3. Mas eu não fico feliz quando me dizem, mas a federação fez o que pôde, a federação arranjou mais 7 milhões. Eu digo, isso não quer dizer nada. Isso é obrigação da federação. Eu devia ter arrumado 70. Deixa eu dividir a culpa. Então, ainda assim não pode ser totalmente da federação, embora seja responsável também. Nesse cenário de ciclo, o que vê nos outros estados quer dizer, talvez, que nós não evoluímos e não aprendemos e a gente vai ter que começar do zero se o esporte cair, que isso não aconteça. Não, eu acho que eles aprenderam com nossa experiência, melhorar. E nós não conseguimos fazer e vamos começar do zero e sem recursos. Vamos lá. Eles aprenderam conosco, copiaram o nosso modelo, implantaram, se modernizaram. Nós estamos ainda à frente em questão de gestão. O esporte sofreu um baque agora, mas se você considerar o esporte dos últimos 4 anos, o esporte era o 2º clube com o melhor desempenho de gestão e administração do Brasil. Infelizmente, nós temos um passivo que é trágico. Eu pego o Santa Cruz e o Náutico. Pernambuco foi o primeiro estado do Brasil a criar a Central Única de Execuções Trabalhistas. Foi o primeiro estado do Brasil a criar o modelo que hoje foi adotado para todo o Brasil, de que as execuções trabalhistas se concentram para viabilizar o clube e não fechar o clube. Quer dizer, nós pagamos até agora mais de 100 milhões de reais. Mais de 100 milhões de reais, desde a implantação até hoje. Mais de 100 milhões de reais de passivo trabalhista de Náutico, Santa Cruz e Sport. Expressivamente, o Sport é um valor bem menor em relação a Náutico e Santa Cruz. Ainda assim, nós temos um passivo aí de Náutico e Santa Cruz da ordem de 40 milhões. 37, 40 milhões cada um. O Sport, 5 ou 6. Como a gente começa do zero? Nós não temos que começar do zero. Nós temos que usar a nossa experiência, o que nós fizemos de bom. Nós temos que fazer a reengenharia do clube, e estão fazendo. Eu quero parabenizar Tininho, eu quero parabenizar o que Ed e Dios fizeram ano passado. É uma demonstração de alta capacidade gerencial. 2 executivos que conseguiram, com a experiência de mercado, conseguiram reestruturar o clube, refazer, realizar a reengenharia de gestão do clube, conseguiram organizar as contas do clube, estão em dia, e o mesmo o Santa Cruz. O Santa Cruz, por mais que a torcida critique, o Tonico é um herói. O que o Tonico conseguiu levantar de patrocínio, seja de 10 mil, de 100 mil, de 20 mil, de 50 mil, é uma odisseia. O que o Tininho conseguiu, o Tininho pegou um clube com um passivo de 80 milhões. Não é fácil. Quantos torcedores nós temos? Aí eu às vezes, o torcedor se aborrece comigo, eu digo, é inadmissível, é incompreensível que nós não temos 100 mil torcedores ou 150 mil torcedores no Sport, no Náutico, Santa Cruz, e 100 mil no Náutico. Porque aí o torcedor me diz, eu faço reuniões aqui com alguns torcedores, mas o clube não dá nada. Eu digo, olha, Kennedy uma vez disse, não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer para o seu país. O torcedor, ele tem que se associar, não é porque o clube vai dar ele uma piscina, não é porque o clube vai dar ele um desconto de farmácia, isso não vale nada. O Internacional tem 108 mil sócios torcedores. O que é que esse sócio torcedor tem do clube? Tem uma quadra? Não. Tem uma sede social para visitar? Não. Tem uma piscina para tomar banho? Não. Esse sócio torcedor é um orgulho para ele ser um sócio torcedor, consegue comprar o ingresso dele com 40% de desconto. Só isso. E ele paga, e são 108 mil torcedores em dia. Se nós não tivermos essa consciência, se o torcedor nosso não entender que ele não existe para o clube beneficiar ele existe para contribuir e construir o clube dele. Se o torcedor do Náutico, se o torcedor do Sport, Santa Cruz, não se engaja com o seu clube, não gera recurso para o seu clube,
em vez de estar pensando... Por exemplo, eu acho que o Santa Cruz, para mim, é um time de futebol. E é um dos maiores times de futebol do mundo. Não é à toa que o Santa Cruz bota 50 mil. Poucos clubes do mundo conseguem colocar 50 mil, 60 mil em Série D e Série C. O Santa Cruz não tinha que ter piscina. O Santa Cruz não tinha que ter quadra de tênis. O Santa Cruz não tinha que ter ping-pong. O Santa Cruz é um time de futebol. A expressão máxima do Santa Cruz é a glória de ser um grande time de futebol de Série A. O Santa Cruz devia se concentrar. Não tinha nada que ter voleibol, não tinha nada que ter basquete. O esporte não. O esporte é um clube social, tem atividade olímpica, não sei nem se isso é bom para o esporte, mas o esporte tem um custo homérico, extraordinário em manter todas aquelas atividades. O esporte pratica todas as atividades olímpicas que existem no mundo. O esporte tudo bem, é a característica dele, a natureza dele. E eu sou rubro-negro, eu sou do esporte, fui conselheiro, sou torcedor. Eu me associei ao esporte, eu tinha 1970. Eu ainda tenho minha carteira, quer dizer, eu sou torcedor do esporte, o modelo do esporte é esse, está ótimo, maravilhoso. O Santa Cruz não, o Santa Cruz é um time de futebol, o Santa Cruz tem que se concentrar em ser campeão brasileiro da Série A. E ele só vai conseguir isso quando ele tiver 200 mil sócios em dia, quando ele não tiver que gastar dinheiro com nada além do time de futebol, quando ele tiver com o treinamento dele pronto, o João Cachero, Rodolfo Aguiar, são heróis, estão fazendo milagre. Eu visitei a semana lá antes de viajar, semana passada ou semana retrasada, antes de viajar para a América, visitei. Já tem 2 campos praticamente prontos, todo murado. Eu contribuí quando abriu, contribuí depois, continuo contribuindo. Ontem mesmo fiz uma nova contribuição, tanto pessoal do meu escritório como da federação. O Santa Cruz é isso, o Santa Cruz é um fenômeno mundial. Agora, o torcedor do Santa Cruz tem que entender que tudo no mundo tem ônus e bônus. O bônus do Santa Cruz, do torcedor do Santa Cruz, é ter um clube que é um clube de massa, que é um clube reconhecido no mundo todo. E o ônus é ter que pagar uma mensalidade. Como é que não consegue se pagar R$20? O Internacional, cada conselheiro internacional paga R$1.000 por mês. Aqui, o conselheiro do clube paga R$100 e acha muito. O outro paga 150. Eu me lembro, eu participei com o Java Guimarães, quando o Java criou o clube de amigos, o clube de investidores para construir o CT. Eu me lembro, isso tem 20 anos atrás. Eu ainda não sou nenhum milionário, quer dizer, e eu contribuía com R$1.000, R$2.000 todo mês. O torcedor tem que saber que ele tem que tirar R$20, R$30, quem pode tirar 100, quem pode tirar 1.000. Por exemplo, eu parabenizo Paulo Vanderlei. Paulo Vanderlei tem um grupo de amigos, eu participo com eles, vou aos almoços. Todo mês arrecadou durante o ano todo e continua arrecadando 200, 300 mil. E são 10, 20 pessoas. Agora, o clube não pode viver só desses heróis. Os clubes não podem viver só do Luciano Bivar. Eu tenho conhecimento, eu participei lá no esporte de Luciano ter aportado R$3 milhões, mas Luciano é um milionário. O clube não pode ver de um milionário, de 2, de 3, 4, 10 profissionais autônomos que podem dar 10 mil, 50 mil. O clube tem que ver da massa que possa dar 20 mil, 20 reais, 40 reais, 100 reais. Essa massa é que tem que construir o clube. Se nós não formarmos essa consciência no nosso torcedor, de que ele não tem que esperar ter desconto em farmácia, ter piscina, ele tem que saber que o orgulho dele, a vantagem dele é: eu sou torcedor, eu sou sócio, eu contribuo, eu construo o meu clube. O meu clube existe e é grande e é campeão, porque eu, com meus 20 reais, com meus 40, com meus 100, com meus 10 mil, com meus 100 mil, dependendo da capacidade de cada um. Américo, não vou dizer quanto, mas Américo está lá todo ano. Enfim, o pessoal de Santa Cruz, não vou citar, mas os Ferrer, enfim. Se não fossem esses heróis, com o ticket que nós temos, vamos recordar, o Santa Cruz jogou aqui com, como é o nome do danado do time que tirou o Santa Cruz? Operário. Pronto. Como é que um danado do time Operário, que não existe no Brasil, consegue tirar um time como o Santa Cruz de Série A? O danado desse Operário, nós jogou aqui, nós tivemos quantas mil pessoas no campo? 49 mil, uma renda de 200 e pouco mil reais, foi? Ele lá botou 10 mil, não foi? 8 mil, não, 8 mil, 6 mil pago e 4 mil de graça. Botou uma renda de 350. O nosso ticket é menor do que o ticket do Pará, do Amazonas. Dentro da próxima gestão, eu sei que nessa pessoa também teve que arrumar muita coisa. Tem um espaço para fazer esse incentivo ao torcedor. E outra coisa, já que tu vai responder, eu vou emendar uma na outra. Dentro dessas conversas com os governamentais, os candidatos, tem proposta para ajuste de violência no entorno dos estados? Não falando dos estados, não, no entorno dos estados. A gente teve agora na Ilha do Retiro o problema de polícia batendo em gente batendo em polícia, e tudo aquilo que a gente sabe que ocorre vem manchando o que são os espetáculos. Nós fizemos esse ano 2 pesquisas, uma com Tonico, outra com Zé Livaldo, nas 2 empresas dos dois, uma virtual e uma real no modelo tradicional, para detectar
os motivos de afastamento do torcedor e o modelo, as opiniões, tanto que o campeonato foi radicalmente modificado e todo mundo ficou feliz e vem evoluindo, porque o projeto é uma modificação dentro de 2, 3 anos, até atingir o ápice. E, sem dúvida, a violência foi o principal fator. Eu me orgulho de ter contribuído e me penalizo de não ter conseguido resolver o problema da violência. Mas, se nós recapitularmos, Pernambuco foi o único estado do Brasil, o único, que, mesmo com pouco recurso, conseguiu investir, junto com empresas brasileiras e americanas, $300 mil e desenvolveu o primeiro site que foi doado ao estado de Pernambuco. Vocês se recordam, em 2014, com a Sucinta, sua Tecnoarte, com empresas de tecnologia, nós desenvolvemos o primeiro site de monitoramento de rede social que permitiu monitorar os encontros de torcida organizada. Aí nós conseguimos reduzir a violência. Segundo, nós lançamos... Foi doado para o Estado, para a polícia utilizar. Utiliza em várias fontes, em vários setores, né? Não utiliza só para o jogo de futebol. Você monitora a rede social. Aí depois disso nós lançamos... A gente, como jornalista, já achou o encontro de rede social da torcida. A gente foi acompanhar o desdobramento. A gente sabia o que ia acontecer, mas não tinha polícia no momento. Então, nós fizemos em 2013... No relatório que vocês têm aí, no relatório vocês têm que ter os convênios com o Estado, tem os aportes financeiros, tem os contratos com as empresas, tem tudo sobre isso. Desenvolvido o primeiro monitoramento de rede social do mundo. A experiência foi em Pernambuco, daqui saiu para o exterior, para outros locais do Brasil. O ano passado nós criamos o primeiro modelo de gestão participativa de futebol e segurança pública, o Torcedor Alerta, que inclusive hoje é o Cidadão Alerta, está em São Paulo, da Prefeitura. Quer dizer, nós novamente exportamos tecnologia, exportamos produto para o Brasil e para o mundo de desenvolvimento de tecnologia, porque nós temos o segundo maior polo de tecnologia do Brasil e um dos maiores do mundo. Então, federação, que não é entidade pública, não é responsável pela segurança, a federação desenvolveu 2 produtos de altíssima magnitude, fez investimento, contribuiu e desenvolveu. Tanto que, quando eu assumi, nós tivemos um ato sério de violência em Pernambuco. Foi aquele crime, aquele homicídio do Arruda. O homicídio foi desvendado em pouquíssimos dias, com toda a ajuda desse aparato tecnológico e com o investimento que nós fizemos, inclusive de recompensa, e todos os criminosos foram presos, julgados, condenados e com pena. Quer dizer, isso mostra que nós podemos debelar a violência. Agora, qual é o grande problema da violência do Brasil? Todo mundo fala, a Inglaterra resolveu, todo mundo resolveu. Claro, se você tiver tecnologia como nós temos, investimento como nós fizemos, e se você tiver uma legislação dura, você acaba. Agora, com essa legislação frouxa que nós temos, frouxa, paternal, puramente fantasiosa, sem querer elogiar Bolsonaro, mas com essa legislação que nós temos, de que o sujeito briga, quebra tudo, não faz nada, vai lá, faz um BOzinho circunstancial e vai se apresentar no outro jogo da delegacia. Não vai, porque não tem delegacia no mundo que comporte todo mundo. Eu assino, por semana, durante o campeonato, dezenas, centenas de proibições. Sabe quantas vezes aquele torcedor vai cumprir aqui? Nenhuma. Porque não tem onde ele ir, não tem quem fiscalize, não tem quem faça cumprir. Então, com essa legislação, enxugar gelo. Ou nós mudamos a legislação e participei de 2 comissões no Congresso. Qual foram as propostas de Pernambuco? Endurecimento, prisão em flagrante para associação criminosa. 30 dias da primeira vez, regime fechado, flagrante. Depois de segunda vez, 90 dias. Terceira vez, 2 anos. Tem que prender, não se pode estar alisando bandido. Não se pode tratar bandido como adolescente, como criança que fez uma birrazinha. Tem que ser tratado com rigor, com a violência necessária para poder encerrar, combater a violência que é gerada por eles. E agora nós temos um Congresso comprometido com essas teses, a nossa legislação, o nosso ECA, nossa legislação do Estatuto do Torcedor, ela é maravilhosa. Para quê? Para Noruega, deixa eu ver, Noruega, Suíça, Finlândia, Suécia e Áustria. Tirando esses 5 países, eu acho que ela é evoluída demais para os outros. Aí, você quer usar isso no Brasil? Pelo amor de Deus. Aí, quando eu propus na outra reunião do pacto, pega todo mundo, vai ficar no quartel do Derby, cercado por soldado, bota para limpar lixo, varrer. Aí o Ministério Público diz que eu sou nazista. Não pode, vai fazer o quê? O sujeito vai se apresentar onde? Como é que você vai proibir ele de ir para campo? Se você não prende ninguém. Quando eu era delegado, eu fui delegado, né, dos meus 5 concursos públicos.
Eu fui delegado e eu era coordenador de segurança, equivalia a um secretário de segurança pública. E teve um evento, foi o primeiro evento da torcida jovem do esporte, na Ilha do Retiro. Pela primeira vez usaram uma bola de boliche furada com pólvora. Foi um escândalo na época. Eu saí de lá, cheguei na delegacia, o que é isso? Não é nada, é um boletim, altua, todo mundo falando. Não pode, que a altua sou eu. Altuei todo mundo de presídio, ficaram 10 dias presos. Então é um absurdo, é uma ilegalidade. Não interessa, prende e manda pra lá, deixa que o juiz solta. Ou a gente tem coragem, ou a gente tem posição, ou a gente cumpre uma legislação rigorosa, ou a gente não debela a violência. Não se debela, não tenho nada a favor do Bolsonaro. Sim. Mas não se trata bandido armado de fuzil R15 com uma flor levando para ele dizendo, olha, tenha calma. Isso é mais no macro, mas os candidatos que tiveram aqui, houve algum comprometimento com essa ajuda, seria inclusive a federação. Se a pesquisa aponta que a violência é um dos itens que, ou é o item que olha, mais afasta o Estado, a Polícia Militar, o Choque, a Polícia Civil, todos eles têm o maior empenho. O nosso problema é que nós temos uma legislação que, francamente, nós fomos o primeiro Estado do Brasil a criar a delegacia permanente no estádio. Fomos o primeiro Estado do Brasil a criar o juizado no estádio. Nós somos vanguarda em tudo. Eu lembro de Fenelon, Ailton, né? Nós somos vanguarda agora. Não tem como enxugar gelo, não tem como prender. A gente vai lá, um arrastão, quebra o ônibus, chegar, o que é que pode fazer? Nada. Faz um BO e manda o sujeito embora. Aí mesmo, a gente não vai resolver isso. Ou nós mudamos, nós fizemos 2 projetos, encaminhamos 2 projetos, nós temos que mudar a legislação. A legislação tem que prever que toda conduta criminosa associada de torcedores, decorrentes ou relativas, ou vinculadas a jogos de futebol, ou a outra atividade esportiva, ou a evento qualquer, seja o galo, essas pessoas têm que ser autuadas com tipificação por associação para a prática do crime, com dano qualificado. Tem que qualificar. E qual é a pena? Prisão fechada 30 dias. Não tem como. Se você não agir, se a pessoa, o infrator, seja ele menor ou maior, não tiver consciência de que ele vai ser preso, vai ser autuado e vai ficar em regime fechado, nós não vamos debelar. É enxugar gelo. O esforço que a polícia faz, o investimento que a federação faz, o trabalho que a Polícia Civil faz, a investigação, o monitoramento, nada disso vai resolver. Nós atenuamos. Pernambuco é o estado que tem o menor índice de ocorrência de violência. É um orgulho para nós? Não. Não é, porque ainda assim nós temos um número inadmissível para um padrão de país civilizado. E nós somos o estado com o menor índice de violência anual, já repetido há 4 anos de todos os estados. Quando eu digo todos, São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná. Não, são os 4 estados maiores, Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Pernambuco é o que tem o menor índice. Agora, é orgulho para nós? Não, é uma vergonha, porque nós, ainda assim, mesmo sendo o estado que tem o menor índice de ocorrência de violência, ainda assim, nós temos índices alarmantes, inadmissíveis para um país civilizado. Trocando um pouco Vamos lá. O problema, indo para a Arena Pernambuco. Arena, um orgulho para Pernambuco. Eu sei que a federação não é a gestora da Arena de Pernambuco, que é o governo do estado hoje atualmente. Mas, coincidentemente, né, o senhor foi eleito em 2014, quando a Arena era a vedete, né? Copa do Mundo. Todas as arenas? Todas as arenas. Estava naquele boom, né? É verdade. De Copa do Mundo, de um mega estádio, o aparelho receberia shows, né, jogos. E hoje acaba, né, isso vai ser reeleito, e a Arena está hoje sem jogos, não recebeu shows, né, de grandes bandas como foi cometido na época. Eu sei que eu falo da federação, mas o que a federação pode fazer para mudar esse panorama no futuro? Vamos lá. Primeiro, me permita discordar dessa sua avaliação negativa da Arena. Primeiro. Não vai ter jogos no ano que vem. Nos últimos anos, a Arena hoje é superavitária. Tem um contrato com a Ambev, não me lembro qual é a empresa, acho que tem um contrato que paga além do custo dela de manutenção. Então a Arena hoje é um equipamento de primeira linha, o equipamento de melhor manutenção do Brasil, reconhecido pela Conmebol e pela CBF, de todas as arenas, a de melhor, vamos dar mérito ao governo do estado, de reconhecimento ao governo do estado, é a Arena de Pernambuco. É superavitária, não gera prejuízo para o estado. Terceiro, permite-nos realizar grandes eventos. Tivemos shows lá fantásticos. Todos os domingos, todos os finais de semana, temos eventos lá que eram patrocinados pela Secretaria de Turismo. Eventos fantásticos, muito interessantes, de diversificação que não era ligada a futebol. Temos a oportunidade e fizemos grandes jogos lá, Sport Palmeiras,
Sport Flamengo. Então, a Arena continua como um equipamento de alta qualificação, continua com um equipamento superavitário, continua com um equipamento que nos permite ao Estado, permite a Secretaria de Turismo. Por exemplo, eu vou adiantar a vocês, um dos meus contatos na América, um dos meus convênios na América foi nos mesmos modos como eu fiz na China. Quando eu fui à China, primeira vez, quando o governador Eduardo Campos me chamou que queria estreitar a relação com a China e eu fui à CBF, nós trouxemos a China pela primeira vez para as Américas, para a China vir jogar em Pernambuco com a seleção brasileira. Depois disso eu fui à China 2 vezes, em missão com a seleção, e fui outras 2 vezes por atividade empresarial. Então, nós abrimos o mercado chinês. O mercado chinês contratou mais de 2.000 profissionais brasileiros. Hoje existe uma atividade permanente e um convênio estabelecido. Inclusive, o presidente da China esteve no Brasil e hoje nós temos uma relação bilateral, tanto financeira como esportiva, com a China. Na América, agora, eu tive contato com a confederação, que é gerida por um português, não por um americano. Tive contato com 2 universidades e 2 empresas. E o nosso projeto é usar a Arena e o CT do esporte, que foi selecionado, para que nós fazemos um sistema de clinical soccer, como se faz em tênis. Em tênis você vai, passa uma semana, 10 dias lá com o Guga treinando, eu já fui. Então você pegar o pessoal americano na faixa de 15 a 17 anos, que eles vão se preparar para a Copa do Mundo daqui a 8 anos, trazer esse pessoal, por exemplo, a nossa qualificação, e sem dúvida é o melhor, o que foi, vamos dizer, a ser eleito até o momento como o melhor CT do esporte, colocar esse pessoal internado no CT, esse pessoal treinar na Arena, pagar o esporte, pagar a Arena, se nós trouxermos, vamos admitir, esse pessoal do time todos americanos, se nós trouxermos, como é a nossa primeira ideia, nós trouxermos um projeto inicial sem jovens atletas dessas equipes americanas para vir para cá, e a gente projeta um campeonato com o Sport Náutico Santa Cruz, e dos 100 faz mais 3 times, nós temos 6 equipes, nós fazemos um campeonato durante um mês inteiro, que é o tempo de treinamento deles, com eles treinando de segunda a sábado, com um jogo no meio da semana e um jogo no domingo. Quer dizer, isso é receita, isso é atividade econômico-financeira internacional e, no nosso caso, do Estado para o país americano. Então, o que a federação tem que fazer é isso. A federação, o que ela faz eu entendo a federação como uma entidade de fomento, quer dizer, aquele conceito de federação, que a federação é a dona do futebol, a gestora. Quando eu cheguei aqui, o primeiro ato meu qual foi? Chamei os clubes, a partir de hoje a federação nem vota e nem tem poder de veto. Vocês sentam aqui e decidem como é que vocês querem fazer o contrato, que modelo vocês querem e que fórmula de disputa vocês querem. E a federação, o problema é de vocês, eu só vou executar. A gente precisa de ajuda, o que é que vocês precisam? Contratei entidade a Universidade Federal, contratei o pessoal de FGV, tudo que vocês precisam, tecnologia, equipamento, agora, vocês é que tem que decidir. Federação é entidade de fomento, federação, acabou aquela história de federação ser o patriarca do futebol, mandar no futebol. A federação é uma empregada, é uma outorgada, uma executiva dos clubes. Os clubes decidiram jogar agora. Querem esse modelo de campeonato, a gente fez. Preveu agora a mudança, quer reduzir, a gente reduz, quer aumentar, a gente aumenta. A CBF adotou também, todo mundo se queixou da Série C, não é isso? Pronto, nos últimos 3 anos, agora, esse ano, o Náutico me procurou e disse, Evandro, a gente quer mudar o modelo da Série C. Então eu preparei um projeto, onde agora os 8 clubes não jogam mais o mata-mata. Estende para jogar até outubro. Preparei e entreguei na CBF. Aí Manuel Flores gozou comigo, disse, olha, vocês é que impuseram esse modelo contra São Paulo. Nós pegamos briga homérica na CBF. Era São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul, do lado de cá, querendo juntar. Os que quiseram mata-mata. Claro, lógico. E aí tem razão. Os 3 últimos anos, nós ganhamos por 2 votos. Era uma briga ferrenha no Conselho Técnico. Por quê? Porque, não, unanimidade do Nordeste. Por quê? Porque você tinha o centro sul-sudeste, com Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul forte, capacidade financeira, e você tinha o Nordeste todinho. O que eles queriam? Junta todo mundo, faz ponto corrido. É lógico que só ia chegar no final, os clubes da rede. Não, divide, joga nossos clubes para cá, porque daqui já sai 4, e vocês se matam lá, sai 4, e nós fazemos mata-mata. Por quê? A chance do clube que tem menor capacidade financeira de ganhar é no mata-mata, não é em ponto corrido. Nós passamos 4 anos, 3 anos ganhando no voto por 2 votos. Quando é esse ano agora, como deu errado, aí o Náutico me procurou, quer mudar? Eu digo, tem certeza? Tenho. Aí eu preparei o projeto, chamei o Santa Cruz ficou, tá, eu vou acompanhar o Náutico. Aí o Ceará, o Maranhão, que eu já ligaram para mim, disse, não, você é louco, de jeito nenhum, eu voto contra. Então você é maluco, eu vou entrar no ponto corrido com São Paulo, com o Rio, com o Quer dizer, você tem que fazer o que os clubes querem.
O meu clube Náutico decidiu que é melhor jogar ponto corrido, eu vou defender a posição dele. Como o Sport decidiu sair da Copa Nordeste, eu vou defender a posição do Sport. Agora, é difícil, porque você, num determinado momento, nos últimos 3 anos nós fomos beneficiados. Veja quem subiu, não foi? São Paulo, fomos nós. No primeiro ano que nós perdemos, aí os clubes, vamos mudar. Não presta mais não, vamos fazer ponto corrido. Tá bom, vamos fazer ponto corrido agora. Agora, eu acho difícil, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará concordar. Mas vai ter arbitragem, né? Vai ter que ter, quem decide são eles, não somos nós não. Eu vou para o arbitral, porque a CBF pede. A CBF diz, ó, o presidente da federação... Aqui em outubro? Toda vez em outubro, acompanhe. Como eles aqui sempre me pedem para ir, por exemplo, Rio de Janeiro, o presidente não acompanha, mas aqui, toda vez, o Sport da Náutico me pede para ir, aí eu vou. Eu participo da reunião. A CBF me chama, eu acompanho a mesa, mas a gente não vota, a gente não veta. Os clubes é quem decide. Se eles chegarem lá, eles agora, o Náutico agora vai ter um aliado, vai ter São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Se o Náutico conseguir arrastar mais X votos do lado de cá, vence a proposta que era de São Paulo e Rio. Eu acho difícil, porque o estalo que o pessoal deu lá, o susto que o pessoal deu quando soube que eu agora estou propondo a mudança foi enorme. Porque se você é louco, a gente brigou a vida toda para separar, para jogar só 2 jogos, que a gente tem mais chance, como é que a gente agora vai mudar? Falando já em calendário e Copa do Nordeste, você citou. Houve até uma reunião essa semana da Liga do Nordeste e os clubes de São Paulo. Vai haver um diálogo maior para ano que vem? Ou qual você defende? Em Pernambucano, estaduais e Copa do Nordeste? Olha, a federação apoia Náutico, Santa Cruz e Salgueiro que joga. O Sport não quer jogar, a federação apoia o Sport. A federação não pode ficar contra o filiado. O Sport tem um ponto de vista que eu entendo. Eu acho que a Copa Nordeste foi o maior upgrade que nós demos no futebol do Nordeste, quando nós fizemos a Copa Nordeste, do primeiro ano. Porque a Copa Nordeste, e eu fui o último estado a assinar, eu só assinei na condição de que a Copa Nordeste era jogada após o Campeonato Estadual. Por quê? Porque se acontecesse, como aconteceu da Copa Nordeste, ela se entrelaçar com o estadual e virar um campeonato, ela mata o estadual. E é fácil de explicar. Eu tinha 11 patrocinadores, 11 empresas que patrocinavam o estadual e botavam placa. Na hora que a Copa Nordeste, as 11 patrocinavam o estadual, e na Copa Nordeste, 9 ou 7 ou 10 ou 11 patrocinavam a Copa Nordeste. Na hora que a Copa Nordeste, quando a televisão mudou o estatuto, a Liga mudou e disse, não, agora todo mundo vota, que não votava, só quem votava era Pernambuco, Bahia e Ceará. Na hora que se aprovou e eu perdi, Bahia perdeu, que todo mundo vota, os pequenos, Paraíba, votaram contra mim e contra a Bahia. Aí a Copa, que era no primeiro ano, um mês jogada depois do estadual, ela virou um campeonato. Aí ficou o campeonato estadual e a Copa Nordeste, todos os dois misturados. O que é que aconteceu? Todos os patrocinadores que eu tinha, todos daqui disseram, não, peraí, eu não vou pagar 1 milhão, 2 milhões, 500 mil para ter uma placa no estadual, quando eu posso pagar o mesmo valor e ter uma placa na Copa Nordeste que dura o mesmo período e que ao invés de transmitir só para Pernambuco, transmite para 9 estados. Então, matou a capacidade financeira de alocação de recursos para o estadual. Segundo, criou uma sobrecarga de datas que detonou. Vocês lembram os problemas que nós tivemos? Eu tive que pagar a Federação do Maranhão para fazer um jogo do Náutico do Maranhão por conta de uma infeliz, de uma liminar lá da Paraíba, não sei de onde, que detonou. O Salgueiro, a gente não conseguiu terminar o campeonato, porque o Sport ganhou e avançou em Copa Nordeste, Sul-Americana, não sei o quê. Quer dizer, a Sul-Americana tumbou nossas datas, a CBF tem a obrigação de dar as 12 datas da Copa até 22, por causa da decisão judicial. Até 2022 a CBF tem que dar 12 datas à Liga. A Liga usa ou não. Resultado, nós não acabamos o campeonato vai acabar 40 dias depois. 52. Ano passado. Um absurdo, um escândalo, um desastre para nós, financeiramente, politicamente. Mas não tinha jeito, porque eu sou subordinado à CBF, a CBF é subordinada com o Bebol, disse, eu quero essa data, a CBF deu. A CBF puxou para mim, eu quero essa data. Eu não posso dizer nada, ela tomou a data, eu fiquei sem data para jogar. Esse ano o Pernambucano pagou quanto os clubes? Tirando São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul e Paraná, é o 6º maior contrato de televisionamento. Os outros estados ela não paga nada, por exemplo, Sergipe, ela transmite de graça e é um favor que ela faz e é bom, porque aí o clube lá, por exemplo, lá tem um armazém Barbosão em Sergipe, o cara vai lá, paga 20 mil lá e bota o nome, e o clube de Sergipe, o time de Sergipe joga a final, aparece o nome dele na televisão. Então ela só paga esses 3. Então nós arrecadamos 4 milhões que vai para os clubes. É pouco, mas é a realidade do nosso mercado. Eu me lembro, os clubes chegaram aqui, é muito pouco. Eu digo, tá bom, então vamos fazer o seguinte, não vamos renovar com a Globo, vamos fazer uma pomada de preço, licitação nacional e vamos colocar. Quanto vocês querem? Aí nós queremos 12 milhões. Aí eu, tá bom. Aí eu abri, mandei, publiquei em todo o Brasil, comuniquei a todas as empresas de televisão, comuniquei a todas as agências, coloquei 12 milhões. A proposta inicial. Quem se habilitou?
Ninguém. Nem a Globo se habilitou. Aí nós refizemos e abrimos com carta aberta, preço. Qual foi a proposta que nós recebemos? 2 milhões no Interativo. Aí eu lembro, só a proposta que nós temos é 2 milhões. Vocês aceitam 2 milhões ou aceitam os 4 da Globo? Aí todo mundo não, aceita os 4 da Globo. A Série B, não sei se recorda, Marco Polo era presidente, Galber, foi Galber, veio aqui comigo, Evandro, você tem muita força, esse contrato da Globo é um absurdo, da Série B, a gente joga e não recebe, a gente tem que receber cada clube 5, 6 milhões. Aí eu fui para Marco Polo disse, olha, está no ano de renovação, vamos formar uma comissão e a CBF vai dar uma autorização de que os clubes procurem um patrocinador para a Série B, e a Globo achou ótimo. A Globo disse, não, tá bom, então a Globo cedeu os direitos da Série C e a Globo fazia só a Série A. Aí a comissão eu formei com Galber presidente, um do Rio, um de São Paulo, um de Minas e do Rio Grande do Sul. Bahia, nos outros estados quase que me mata. Galber presidente. Aí foram visitar todas as empresas de televisão. A Série B, ela custava 120 milhões de reais para pagar. Hospedagem, passagem, transfer, alimentação, arbitragem, exame de prova. 120 milhões de reais. Sabe quanto eles arrecadaram? 68 milhões de reais. A proposta. Aí, tem atenção, foi 68 milhões, ou a proposta da Globo, 120. Aí todo mundo correu, pediu desculpa à Globo, aceitou 120. Você não tem, é questão de mercado. O que é que o Yuri, eu chego lá com o Yuri, vamos dar aqui, ó. Eu pago 4 milhões porque eu arrecado 5 milhões e 950. Eu não posso pagar 6 milhões se eu só arrecado 5 milhões e 950. Se eu tiver patrocinador que me pague 10 milhões, a Globo só tira 20%. O resto é custo operacional e clube. Existe a perspectiva de aumento, de melhora, de incrementar para aumentar? Como numa crise dessa? O único estado que a Globo procurou para renovar foi Pernambuco. Ela não procurou nem Bahia, nem Ceará para renovar. Até porque existe um detalhe importante aí. A Interativa acabou. A Turner, ela não vai se manchar no mercado, ela vai cumprir, ela já disse, não, eu vou pagar o dinheiro, tendo ou não tendo transmissão, tendo ou não tendo campeonato, eu vou botar o dinheiro porque eu não vou estragar a minha imagem, não vou sofrer processo por ruptura de contrato. Então, a Rede Globo, para prejuízo nosso, está recebendo de graça, no colo, a Copa Nordeste. A Turner está chamando ela, dizendo, ó, paga qualquer coisa, o que você quiser, e transmita. Se a Globo pegar essa danada dessa Copa Nordeste, no modelo que ela é, de 4 meses, qual o interesse que ela tem de transmitir estadual? Qual? Para quê? É só assim, para que ela vai transmitir o estadual? Não, Pernambuco, Bahia, Ceará, qualquer um. Se ela tem uma Copa com equipes muito mais representativas, com muito mais capacidade, para que é e por que seria dentro do mercado, dentro da questão financeira, de empresa, vendo como empresário, não estou vendo como dirigente, e não estou criticando a Globo não, mas por que é que eu, presidente da Globo, você, gestor, você, CEO, você, executivo, você, diretor financeiro, vai dizer, peraí, por que é que eu vou pagar isso aqui se eu tenho um produto aqui com muito mais representatividade, com um alcance muito maior de 9 estados, por que é que eu vou pagar para transmitir isso aqui se eu posso investir aqui? Então, a gente tem que ter coragem. Eu já disse a CBF 10 milhões de vezes. A CBF tem que ter coragem. Ou você tem coragem de dizer, ó, o campeonato estadual passa a ser a segunda divisão da Copa Regional, que é a Copa Nordeste. E você fomenta e joga a Copa Nordeste para 100 milhões e faz uma mega Copa com Série A e B. Ou você tem coragem de mudar o modelo do futebol brasileiro. Ou você tem que dizer, a Copa é a Copa. A Copa só pode ocorrer depois do campeonato. Você não pode fazer um processo canibalesco como esse. Você mete a Copa Nordeste dentro do campeonato, jogando um casado com o outro. Qual é o jogo do estadual que vai dar renda? Qual é o jogo que vai ter patrocínio? Se você tem a Copa aqui casada com Bahia, com Vitória, com Ceará, com Sport, com Fortaleza, com Sampaio Corrêa, com América, com ABC, com Rio... não vai. É a mesma coisa eu botar Barcelona e Real Madrid jogando, aí boto América Mineiro e Chapecoense. Quem é que danado o patrocinador vai investir? É uma questão de mercado. Quer dizer, a gente tem que ir... Eu não sou contra a Copa Nordeste. Eu acho que a Copa Nordeste foi o maior upgrade que a gente deu. Eu acho que é que nós não temos coragem de consolidar a Copa Nordeste como um grande... Mas a Copa da Copa do Nordeste foi feito, o investimento foi feito na Copa do Brasil. Que a CBF está pagando até mais que o Campeonato Brasileiro. Não, mas na verdade não é a CBF que paga, é a Globo. Não, a Globo, mas... Eu digo uma coisa para vocês, o pessoal diz que eu sou muito CBF, mas não é não. Porque se existe uma instituição no mundo de injustiçada, é essa tal de CBF, porque é um cacete, uma confusão. Eu vejo agora,
todo mundo arretado. Pô, não pode, que a Série C tem que jogar até novembro, até dezembro. Mas, meu amigo, de onde vai pagar isso, pelo amor de Deus? Ela criou a Série D, paga tudo. Criou a Série C, paga tudo. Onde é que você vai arrumar dinheiro? A Série C e D, aí tem jogos televisionados. Não tem televisionado alguns jogos? Tem. Por que aqueles jogos são televisionados? Porque a CBF paga a transmissão, R$43 mil. A CBF vai lá, quanto é a transmissão? 40, toma, transmita. Porque você transmitindo, o clube vai e vende uma placa, bota o nome. Aí, ninguém diz isso. Aí, todas as despesas são pagas pela instituição. Qual é a obrigação? Ela não tira um centavo de jogo nenhum. A única fonte de renda da CBF é seleção brasileira. No dia que a CBF disser, olha, quer saber uma coisa? Pronto, eu estou com a seleção, minha receita é todo dia da seleção, vocês clubem, cuide aqui do campeonato. Acaba, no outro dia, acaba Série C, Série D e Série B, só fica a Série A. Porque qual é a rede de televisão que vai pagar para a Série B, C e D e não A? No dia que a CBF sair, acaba. Você vai ter 20 clubes jogando e nada mais. Talvez você tenha uma Série B com 12, talvez você tenha 20 na primeira e 10 na segunda. Talvez estourando 20, talvez. Talvez tenha. 20 não dá nada, mas paga a despesa. E 20 ela dá o dinheiro. Porque toda a receita da CBF vem de onde? A CBF recebe 1 centavo de jogo de futebol? Não. Ninguém sabe disso. Pouca gente sabe disso. Não recebe 1 centavo. Ela não tira R$1 de nenhuma partida de futebol. Nenhuma partida de futebol gera 1 centavo de receita para a CBF. Nenhuma. A CBF, no entanto, paga todas as despesas. Aí eu fico incrédulo quando eu vejo o pessoal dizer, não, os clubes têm que assumir. Eu digo a Marco Paulo, pega e entrega aos clubes. Eu juro a vocês, se eu fosse presidente da CBF, eu chamar os clubes todos, vocês querem assumir o campeonato? Pronto, tá aqui, assumo. Pronto, a CBF vai dar registro, tribunal, estrutura administrativa, boletim, a CBF vai dar tudo isso de graça. Pronto. No outro ano, não realiza só realiza Série A e mal Série B. Mas isso não garante uma O quê? longevidade da CBF como empresa institucional. Se ela perde os campeonatos, ela perde o controle sobre os clubes, ela perde o controle Mas sobre para que ela precisa, só precisa de seleção brasileira? Ela vive só. O que é que gera? Em todo o mundo, a confederação existe por quê? Por conta da seleção brasileira. O que remunera a confederação é a seleção brasileira. A receita da CBF ela é única e exclusiva da seleção brasileira, que é uma propriedade específica e própria dela. Ora, se ela só adquire receita da seleção, se ela trabalha exclusivamente para a seleção, por que ela não pode abrir mão dos clubes dos campeonatos? Eu me lembro, eu era advogado aqui, aquela história do clube dos 20, como é que dos 13? Dos 13, pô. Aí foi o clube dos 13 pediram, aí Ricardo Teixeira era doido para se livrar, disse, oxe, agora, tome. Aí entregou o clube dos 13. Aí eu me lembro que Zé Neves, até hoje ele foi a maior besteira que ele fez. Zé Neves criou uma história do clube da Série B. Foi? Criou a Série B. Aí, Clube Brasil, acho que não. foi o negócio dele. Aí chegou lá, ou Ricardo, eu me lembro, Carlos Eugênio, disse, Evandro, aí eu nunca vi um homem tão feliz da vida. Chegou aqui o teu presidente da Zé Neves e ele disse, o que é que vocês querem para levar? A gente quer que o senhor dê. Se pedisse para pagar, ele pagava para você. Aí levaram. No outro ano, não tiveram dinheiro para fazer. No outro ano foi um rolo, não tinha dinheiro para viajar, não tinha dinheiro para jogar. Foi uma confusão. Aí os clubes correram tudo para a CBF. Não, a compensação vocês pediram, é de vocês. Quer dizer, é fácil você falar, é fácil você dizer, mas você tem hoje um executivo. Esse cara que está na CBF, cara, é um executivo, com formação americana, um homem de mercado. Esse cara conseguiu o que era impensável. Todas as reuniões que nós fazíamos na CBF, com o esporte, com o Flamengo, com o Corinthians, a gente buscava, porque Pernambuco conseguiu, né? Eu consegui pegar o campeonato pernambucano e transmitir para 60 países, eu acho, Fernanda sabe, de graça, ou seja, eu liberava o sinal para abrir mercado. Aí os clubes da Série A, a CBF consiga transmitir, libera a imagem da gente para a Europa, para a gente concorrer com a Champions League, de graça. Esse cara chegou e disse, não, me deu o processo. A CBF, não, isso não vende. Ele pegou, foi para a Europa, ficou 20 dias na Europa, depois ficou 10 dias, vendeu por 500 milhões de reais. Uma coisa inimaginável. A Copa Brasil, ele chegou para a Rede Globo tinha preparado e disse, não vou renovar a Copa Brasil não. A CBF vai fazer a Copa Brasil com a TV, a CBF vai vender os patrocínios. A Copa Brasil aumentou 27 vezes, não foi? 28 vezes a Globo pagou. Esse cara é um executivo de ponta. Esse cara acabou. O Rogério não tem ligação. O Rogério é um executivo. O sujeito é profissional. Ele não tem ligação. Agora, tem futuro da CBF? Eu acho difícil, porque
não adianta chegar lá e sentar para pedir dinheiro, porque ele não atende. Não adianta chegar lá e querer conversar política. Ele não gosta de política, ele é um profissional do mercado, ele é um gestor, ele é um executivo. O Feldman é que se vira nos 30 para atender clube, atender presidente de federação, conseguir contornar a pergunta. Ele mal atende. Mas no cenário que você trouxe aí, se o Marco Paulo Danero for reintegrado, digamos assim, ele voltaria para o comando numa eleição futura. O livro O Príncipe diz uma coisa muito célebre de Maquiavel: poder não admite vácuo. Quer dizer, é possível, mas é muito difícil que você imagine que uma pessoa que ocupou um cargo, imagine um governador de estado, um deputado, um presidente de alguma associação, você sai depois de 4 anos, você ter densidade política, espaço. Não é uma coisa fácil, não. Até porque Rogério vai deixar a CBF num estágio tal de capacidade financeira, que já é hoje, de representação, que vai despertar interesse dos maiores empresários do Brasil. Quer dizer, você vai ter uma corrida, na minha opinião, daqui a 4 anos, você vai ter uma corrida de 100 números de qualificadíssimos candidatos buscando, porque a CBF já é hoje uma empresa com uma liquidez extraordinária, já é uma empresa com passivo nenhum, já é uma empresa com demandas hoje, com uma estrutura, uma organização reconhecida pela FIFA e reconhecida por todos os governos, com compliance, com TOTS, com o sistema da Price, com existe de melhor no mundo. Essa empresa daqui a 4 anos, ela vai estar voando, ela vai ser a Embraer, o que foi a Embraer dos anos 90. Essa empresa vai ser a empresa vai ser a joia da coroa do Brasil. Quer dizer, uma empresa dessa, com passivo zerado, com a capacidade de investimento extraordinária, com a receita fantástica, com um ativo financeiro, com a liquidez fora do comum do mercado. Você imagina a quantidade, não é de, estou falando de bandido, estou falando de mal, a quantidade de exponenciais valores da representação brasileira que vão, não estou falando de Zico, de Romário, que isso não tem capacidade, não tem densidade, não tem competência nenhuma para isso. Estou falando de Antônio Hermídio de Moraes, se fosse vivo. Eu estou falando do menino do Carrefour, que se balançou muito para ir, o Abílio. Eu estou falando desse nível de gente. Você vai ter uma quantidade de executivos, de pessoas da mais alta representação da sociedade brasileira que vão partir para disputar esse cargo. E é uma eleição aberta. É uma eleição... Poucas instituições no mundo. Qual é a instituição no mundo que você tem que é uma instituição confederativa, onde o direito diz, e a regra máxima, que quem vota são os confederados, da confederação não, os clubes votam. Os clubes, é a mesma coisa que você imaginar que o Conselho Regional de Medicina, todos os enfermeiros vão votar. Quer dizer, é a única instituição no mundo que a lei determina que só quem deveria votar são os presidentes de federações, são confederados, não. Vota os presidentes e vota mais 40 clubes. Dentro dessa solvência fantástica que você tem aquela ajuda às federações. De alguma forma. Ajuda não. Não ajuda, né? Não. De jeito nenhum. Eu reclamo todo dia. É um absurdo. O que acontece? As federações, elas trabalham para a CBF, elas exercem uma atividade vinculada e representativa, que é uma função delegada. Por exemplo, então eu realizo aqui, eu tenho convênio com a CUFA, que aqui é a Tareca, a partir dos 13 anos de idade. Então você tem sub-13, sub-15, sub-17, campeonato feminino, sub-20, sub-23, competição dos bairros, competição com a prefeitura que vai 2.700 meninos, Copa do Interior, tudo isso. Isso aqui para fazer, você tem que ter dinheiro, lógico. O único dinheiro que a gente tem, a participação dos clubes, que é pequeno. Aí a CBF pega e manda 70 mil reais, que no meu caso não dá. E manda os mesmos 70 aí. Eu não vou dizer o nome aqui, mas não vamos falar. Pega uma federação aí, Acre, Tocantins, Paraíba. A federação dessa faz o quê? Nada. Recebe os mesmos, está errado. Ela não tem que me mandar 70 mil reais. Ela tem que me mandar 186 mil, que é o que eu gasto. E não tinha que mandar 70 para lá, porque não gasta nem 30, nem 10. Está errado. Eu digo lá todo dia. Os outros presidentes não faziam porque era uma questão política. Eu acho que o Rogério vai fazer. O que tem que fazer é o seguinte: cadê seu plano? Alguma proposta de reajuste dessa ajuda? Não, eu acho que é o contrário. Você tem que subsidiar, você tem que investir na realização das competições. Eu tenho um custo de 186 mil. Quer dizer, eu me viro nos 30 para recebo 70 e tenho que pagar 186. Um sujeito lá, sem citar, recebe 70 e paga o quê? 8. Está errado. Você tem que remunerar quem efetivamente tem as obrigações, tem os compromissos, tem os projetos que são de natureza social, esportiva, você tem que remunerar.
Aí o pessoal diz, ajuda da CBF. Não é ajuda. Eu acho que isso aí é uma obrigação institucional dela. Se ela quer que a gente desenvolva o futebol, se ela quer que você realize ações sociais, e ela tem a CBF social, se ela quer que você cumpra a Constituição em ter atividade de lazer e esporte, ela tem que criar as condições. Como é que eu posso... Que lhe ajuda a pagar. Né? Pô, eu agora, no próximo ano, eu vou ter que cortar, porque o Náutico Santa Cruz, sem dinheiro, o esporte por acaso cai, como é que eu vou realizar o mesmo número de competições? Como é que eu vou ter o mesmo custo de realização? Não tem como. Você tem que cortar. Aí você corta, aí o prefeito reclama, o Ministério Público reclama, todo mundo reclama. Aí de onde você vai buscar o recurso para fazer? Por exemplo, já a gente está falando aqui em conta, falando da CBF, e a federação, está bem? Como é que está a saúde financeira da federação? Tá bem, a federação, nós conseguimos... No momento, nós não temos a liquidez, porque toda a liquidez que nós tínhamos, nós investimos no clube. Nós fizemos aporte de 7 bilhões de reais. Então, nossa liquidez hoje é zero. Nós temos hoje apenas a folha de pagamento, as obrigações e a receita para pagar. E inclui 70 mil da CBF. Ou seja, eu tenho que repensar o número de competições que eu vou realizar o ano que entra, porque a expectativa nossa é que o investimento que a gente tinha feito nos clubes, ele retornasse com a manutenção dos clubes na Série B, etc. Isso realmente vai dificultar muito a realização dos nossos eventos sociais e dessas áreas menores no próximo ano. A gente falando sobre isso, você bateu muito aqui sobre Náutico, Santa Cruz e esporte, mas também tem interior, né? A federação também tem os clubes do interior, né? E todos eles receberam apoio. Olha, eu não posso dizer o número a Sim. você, mas Salgueiro, Central, Porto, América, que é daqui, mas no interior, Flamengo, todos esses clubes, todos. Eu não vou especificar, mas eu vou dizer a você por alto assim. A federação investiu mais de 2 milhões de reais. no interior. Não me incomoda ver que ele talvez tenha sido tão mal gasto. Quer dizer, o que eu tenho que fazer, a minha obrigação é investir. Agora, eu não tenho como fiscalizar nem ver onde gasta.